corre o risco de frequentar uma casa durante muitos anos, exclusivamente na condição de ouvinte. Na condição de ouvinte, se ouve muita coisa útil e se retém uma parte disso que se ouve. Mas estudo vai além disso. Estudo vai além. A gente usa a palavra estudo dentro da doutrina espírita de uma maneira ligeiramente equivocada, porque nós entendemos que desde que venhamos às reuniões e façamos a leitura de um ou outro livro, que nós estamos estudando. Não estamos, não estamos. A palavra estudo, ela só se efetiva quando acompanhada da sua consequência, que é o aprendizado. E o aprendizado só se revela quando há uma mudança de conduta. Então, se eu ouço muita coisa, se eu retenho muita informação, eu estou informada sobre alguma coisa. Mas se esse conjunto de informações não modifica nada em mim, esse conjunto não me formou. Certo? Não me formou no sentido de me moldar de uma nova forma. Então, o estudo tem que ter essa consciência. Nós temos que sair daqui a cada semana melhores conhecedores do doutrina. Se nós não conseguirmos isso, nós estaremos gastando o nosso tempo numa agradável experiência, que eu espero, até não parece desagradável no primeiro momento, mas eu juro que vocês vão mudar de opinião né? Teremos passado errado. Certo? Eu sou muito egoísta, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu sei e não vou dizer nada do que eu sei para vocês. Naturalmente que a questão não é essa. Não vou me ensinar porque eu não estou na posição de professor. Né? Eu estou aqui na condição de alguém que vai coordenar o conjunto de tarefas. Gente, bem, então cá está. Estava tão bom aqui. Eu também gosto. Ouvir a voz tem a discussão da amplificação é mais agradável. Mas então, vou retomar um ponto que eu perdi, mas daqui a pouco eu acho que é um novo caminho. Nós vamos precisar mudar logo de imediato essa nossa expectativa. Não serei professor, no sentido de que não ensinarei nada. Nós vamos estudar juntos. Conheço o material, estudo sistematizado, basicamente desde o lançamento desse material. Ele foi lançado em 83, em 84 eu comecei a frequentar os psicólogos, embora eu já fosse desde infância, mas na casa de 1984 comecei a frequentar os psicólogos, e pouco tempo depois entraram aqui e eu então fui convidada a participar. Não houve continuidade, mas ultimamente, nos 3, 4 anos, eu venho fazendo trabalho do ESC, concluído de concurso prefere, em outra casa espírita com bastante qualidade. Então, conheço esse material, tenho bastante contato com esse material, mas agora nós vamos ter que fazer o percurso dentro desse material juntos. E não vai ser possível percorrermos esse material se nós o estudarmos apenas aqui. Não será possível. Não tem a mesma condição. Então, nós vamos estabelecer que os nossos encontros serão encontros de fechamento de trabalho e nunca de início de trabalho. Porque como que nós vamos pegar um texto de 3 ou 4 páginas que é formado pela retirada de informações de 4 ou 5 livros e em 1h30 lermos, interpretarmos, entendermos, resumirmos, discutirmos e aprendermos. É inviável. Concorda comigo? Então, hoje nós vamos estabelecer como nós faremos. Nós vamos ter que usar o nosso encontro aqui a cada terça-feira como um momento de culminância de um trabalho que se realizou ao longo de toda a semana anterior.
mas vão precisar. O Livro dos Espíritos quase todos conhecem. É um livro que não é muito produtivo quando a gente lê sozinho, porque lá pela centésima pergunta, que aliás é aquela parte de classificação do espírito é horrível aquilo, tem finalidade aquilo hoje em dia, né? A interpretação Kardec, quando classificou, quando colocou aquilo, ele estava revelando a sua identidade no positivismo, que estava no auge naquele momento do século XIX. Mas tentar classificar espíritos seria como tentar classificar pessoas, que aliás nada mais somos do que espíritos. Vocês conseguem fazer 4 ou 5 categorias para colocar cada um de nós aqui? Não. Agora imagine toda uma comunidade espiritual para ser classificada. Depois tem outra coisa, eu posso ter acordado espírito inferior, na ordem não sei o quê, e pode ser que eu adormeça espírito inferior da ordem seguinte. Então não faz sentido aquilo. O que Kardec quer mostrar ali é que há uma gradação evolutiva. Mas aí entrou o positivismo, o racionalismo e ficou aquilo em classificação fechada, como a gente coloca, por exemplo, a borboleta na família dos lepidópteros e o Aedes aegypti na família que não tem mais nome de agora. A gente não é imutável, a gente é dotado de razão, de consciência, a gente é dotado de um impulso para o progresso muito grande, então é impossível nos catalogar. Mas o que eu vou voltar a dizer, quando chegar aí pela pergunta 101, a gente já está enjoado de ler a vida. Porque não é uma leitura que nos prenda a atenção. Agora, se nós comprarmos um caderninho e começarmos a estudar, primeiro, como que esse livro é feito? Aí nós vamos descobrir que é um livro feito de 4 livros. Quando que ele foi editado? Vocês vão lá na capinha e vão encontrar, 1857. Eu só sei porque toda hora eu falo isso, tá? Não é porque é importante saber essa data, não. Mas como toda hora eu falo, aí eu sei. Como que ele foi escrito? Aí eu vou ter que fazer uma pesquisazinha. Que material Kardec teve, que procedimento ele usou. Então eu estou estudando o livro para tentar compreender o que esse livro contém. Certo? Então agora eu já sei como ele foi feito, quando ele foi editado, que houve 2 edições, a primeira tinha só 500 e poucas perguntas, a segunda tem 2019 e 2020, que tem uma discussão toda sobre a mesma pergunta, e esse livro tem o livro primeiro que trata disso, o segundo, o terceiro, o quarto. Então eu já começo a criar um contexto dentro do qual eu posso entender o livro dos Espíritos. Então, desta maneira, a leitura daquele livro não é uma leitura para eu saber o que diz a pergunta 140 ou o que diz a pergunta 252. Não importa saber o número da pergunta, importa saber o que diz o livro. O conteúdo do livro. É esse conteúdo do livro que eu preciso combinar. Porque senão eu estou cheio de erudição, que é a capacidade de repetir informações sem ter muita noção do que tipo de mensagem essas informações encerram. E também porque vocês vão pegar o texto para trabalhar e vão encontrar uma frase escrita embaixo que foi tirada do capítulo tal do livro dos Espíritos, ou dos Médiuns, ou do Evangelho do Foi. É preciso ir lá. Porque o que está escrito aqui são 4 ou 5 linhas. Quem captou aquelas 4 ou 5 linhas, leu aquele capítulo um monte de vezes. Então a gente só vai conseguir entender aquelas 4 ou 5 linhas no mesmo nível de profundidade se fizer esse trabalho. Entendem o que eu digo? Então é importante que todos tenham esses 5 livros. Além desses 5, o nosso livro de estudo também vai usar informações de o que é o Espiritismo e de obras póstumas. Então,
verdade, são 7 textos. Os 5 que eu já falei, mais o que é o Espiritismo e mais obras póstumas. Há também a pincelagem de vários textos de André Luiz. Então, eu gostaria que nós fizéssemos o pacto de que compraremos esses livros. Primeiro, porque André Luiz é muito bom como leitura complementar. Ele esclarece, ele destrincha, ele traz informação sobre a espiritualidade de uma maneira muito fácil de nós compreendermos. E pela mesma razão, para que nós possamos ir lá no André Luiz para buscar. Está certo? Então, nós vamos precisar dessa bibliografia. Seria adequado que alguém, eu, por exemplo, não consigo aprender nada sem escrever muito. Então, que eu tenha um caderno, umas anotações, e, por exemplo, a leitura da Gênesis, vou até cobrir aqui, ó. Então, alguém está pensando assim, eu vou comprar aquele livro para quê? Não, ele tem algumas coisas boas, tem algumas coisas complicadas, mas lembre que nós seremos um grupo. Então, se alguém pegou a referência da Gênesis, leu e não entendeu, num grupo de 20 pessoas, somando o não entendimento de cada um de nós 20, nós vamos chegar a algum entendimento. Não é? E tem coisas também que não precisa entender. Aquela orografia geral, não precisa entender aquilo, do jeito que não fará a menor falta. Agora, o capítulo sobre fluidos vai ser profundamente importante para nós estudarmos o Espírito Espírito. Então, mesmo a Gênesis, que vai ser um livro do qual nós vamos tirar bastante proveito. Certo? Então, a ideia, nós vamos ter a bibliografia, nós vamos ter o livro do Estudo Sistematizado, editado pela FEB. Eu pedi que vocês escrevessem o endereço de caixa postal eletrônica no caderno, todos têm e-mail. Tá bom. Pelo seguinte, eu pretendo mandar. Não haverá, isso não vai ser um padrão de conduta para todos os estudos, mas vai ser bastante frequente. Na terça-feira de noite, quando nós terminarmos o estudo, eu vou mandar para todos vocês, quem não tem e-mail, a gente vai ter uma forma de resolver, indagações para orientar o estudo da próxima semana. Não é uma indagação perguntando assim, a frase é assim, a bola é azul. Eu vou mandar a perguntinha assim, é bola, não é. Certo? A pergunta vai ser assim: você poderia sugerir uma razão específica, considerando o interesse da doutrina espírita, pelo qual a bola é azul? Está certo? Não, eu estou falando exemplo. Então, vejam bem, o que eu estou tentando dizer para vocês? Eu comecei essa corrida na frente de vocês. Né? Então, eu vou ao longo do caminho dando umas dicas para vocês para facilitar pular os obstáculos que eu já pulei. Então, eu vou mandar, talvez de uma indagação,